Deixa eu ver agora se eu resolvi. Resolvi. E tá estourando mais baixo, mais baixo. Acho que agora deu. Deixa eu ver agora se eu resolvi. Resolvi. E tá estourando mais baixo, mais baixo. Acho que agora deu. Tá. Todo mundo sabe por que eu fiz no caderno os exercícios antes. Então, agora que eu consegui receber o computador e instalar os programas que eu preciso, então vou fazer uma correção agora aqui, porque realmente não foi uma das melhores aulas essa semana. E eu espero poder de agora em diante melhorar. Para vocês terem uma ideia, o computador que eu tinha levava em torno de uma aula de 10 minutos para mim fazer. Ele ficava em torno de 3 a 6 horas só para renderizar. Mas daí dava para fazer outra coisa? Não dava. Ele ficava travado, não podia acessar um e-mail que ele ficava fazendo aquilo ali. Aí hoje eu peguei e fiz um teste com um novo, o que eu levava de 3 a 6 horas para renderizar, ele fez em 30 segundos. E aí, claro, resolveu minha vida. Eu deixei então alguns exercícios na folha de caderno aqui, que tá lá no grupo lá. Eu vou resolver esses aqui, certo? Nós temos então ali a letra A, 2x menos 4. Importante dizer. É legal que vocês assistam com um caderno na mão para ver os exercícios. Tem os horários para estudar? Tem. Tem lá no Classroom tudo. Esse vídeo vai ficar salvo, vai ficar gravado e ele posteriormente vai entrar junto na próxima aula. Mas nós temos muita coisa para correr atrás. Então não fiquem presos ao horário. Até porque o Classroom, quem manda é a escola e o governo. Aqui no YouTube quem manda sou eu. Então eu boto antes aqui. Vocês têm a chance de ir se organizando para a semana seguinte das aulas, se eu colocar público pelo menos os vídeos. Mas tem muita coisa para correr atrás. E o mês de junho foi muito ruim, o mês de maio também já não teve aula. Eu também fui contratado tarde, já no meio de março. Então a gente tem que correr atrás. Chega de frescura agora. Agora é gritaria e dedo no olho e gritaria. Então nós temos ali a questão A. Se vocês já pegaram os cadernos, vão identificar a questão A. Ela está 2x menos 4x mais 2. Certo? O que eu tenho aqui que eu posso simplificar essa equação? Por enquanto, isso aqui eu não posso botar aqui agora, porque eu estou tentando resolver as dificuldades mais urgentes agora. Então, vocês vão pegar ali os termos semelhantes. Nós temos 2x e menos 4x. 2 menos 4 vai ficar menos 2x mais 2. E aí vai ficar essa minha equação ali, menos 2x mais 2. Não precisa botar o x para cada um daqueles valores ali. São termos semelhantes, tem que simplificar a equação. Então vai ficar menos 2x mais 2. E aí eu tenho para valores de x. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho menos 2 e o zero ali, são os dois extremos. Para um valor de x, tal que esse x ele é maior do que o menos 2 e ele é menor do que zero. Ora, o que eu tenho entre o menos 2 e o zero? Sendo que eu não posso considerar as extremidades com esses valores que eu coloquei ali. Eu tenho menos 1. Certo, eu aplico a equação no menos 1 ali e eu vou conseguir descobrir a equação desse... a reta dessa equação. Não daria, com um ponto só não dá. Deixa eu colocar aqui a equação no plano cartesiano. Porém, se vocês colocarem mais um valor, vamos supor de... Coloquem o zero.
O zero já daria mais um outro ponto ali, mas não precisaria construir essa equação. Então aqui eu tenho o menos 2x mais 2. Essa seria a equação que daria. Claro que com um ponto só não daria para descobrir. Mas se eu colocar um outro ponto qualquer ali, aí nós já teria uma reta. Deixa eu ver aqui, aplicando menos 1, eu ficaria com menos 1x mais 2. Vamos ver aqui. Ficaria com 0, Bom, essa primeira aqui, como não tinha dois pontos, era só colocar ali o menos 2x mais 2. A questão 2 era mais ou menos parecida. Questão B, eu tinha aqui um 6x mais 8 menos 12. Simplificando toda a equação, eu ficaria com 2 mais 1. 6 mais 8, 14, menos 12, ficaria 2, positivo, mais 1. É só pegar a calculadora. Fazia ali o 6 mais 8, daria 14, menos 12, ficaria 2 positivo. 2x mais 1. E aí nós tínhamos, para os valores de x, um x tal que ele é igual ou maior que 0. E nós temos um x que ele é igual ou menor que 3. Então, como tem igual ou maior ou menor, eu posso incluir as extremidades. Eu ficaria então com 0, 1, 2 e 3. Aí, aplicando esse 0, 1, 2 e 3 na equação de 2x mais 1, substituindo toda a equação pelos valores de x ali, por exemplo, 2 vezes 0 mais 1, eu ficaria com 0 e 1. Primeiro ponto 0 para x, 1 para y. O segundo ponto, aplicando a equação de 2x mais 1, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 1, dá 2, mais 1 vai ficar 3. 1 e 3. Aqui no plano cartesiano é interessante de... Bom, eu vou terminar essa equação aqui, depois eu explico. Na equação ainda de 2x mais 1, eu vou aplicar o 2. 2 vezes 2, mais 1 vai dar 2 e 5. Dois x mais 1, eu vou agora usar o x como 3. Vai ficar 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. 3 para x e 7 para y. E agora eu vou colocar a equação, 2x mais 1. E ela passa bem em cima dos meus pontos, então está correto. Essa foi a questão B. A questão C, 2x menos 2. Que ela já está simplificada, não precisa simplificar. Então eu tenho valores de x. O x ele é maior do que 4 e ele é menor do que 7. Então o x aqui ele é 5 e 6. Aplicando então meus valores de 2x menos 2. 2 vezes 5 menos 2, eu vou ficar com x para 5 e 8 para y. Deixa eu apagar essa aqui e botar a equação nova. Eu tenho 5 e 6 para x, vai dar duas equações só, 2x menos 2. 2 vezes 5 menos 2, vai ficar 10 menos 2, vai ficar 8. 5 para x, 8 para y. Aqui está o meu valor de x, 8. 1, 2, 3, 4, 5.
Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para cá. Meu segundo ponto, 2 vezes 6 menos 2. Vai ficar 12 menos 2, vai ficar 10. Então, 6x 10y. E a minha equação, 2x menos 2. Ela passou em cima, fechou. Agora, uma coisinha que ficou bem confusa para vocês. A questão D, E, F e G. Eu vou ler, então, o que você conseguiu observar nas equações D, E, F e G no plano cartesiano com seus valores de x. Ou seja, deixa eu ajustar aqui. Os seus valores de x, para esses aqui. Eu tenho as minhas equações aqui, elas são a mesma equação e eu tenho meus valores para x aqui. Isso quer dizer que eu vou ter um conjunto enorme de valores de x ali para aplicar numa equação. Deixa eu ver aqui quantos valores eu tenho para a mesma equação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 valores e alguns se repetem. Então, fica da seguinte forma. Eu tenho aqui na minha questão D, eu tenho um x maior que 4 e menor que 6. Então, vai ficar 5 e 6. X maior que 4 e x menor que 7. Vai ficar 5 e 6. A seguinte, na E, eu tenho um valor de x que ele é maior do que 1, igual ou menor que 3. Então, eu vou ficar com 2 e 3. A questão F, eu tenho um x que ele é igual ou maior que 0, igual ou menor que 2. Então, vai ficar 0, 1 e 2. Na questão G, eu tenho um x igual ou maior que menos 2 e um x menor que 2. Então, vai ficar menos 1, 0 e 1. Vamos colocar esses pontos todos ordenados ali. Eu vou ficar com uma série de valores para x. 5, 6, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, menos 1, 0 e 1. E vou aplicar todos esses pontos dentro da equação. E aplicando 2x menos 1 para as questões D, E, F e G, o que eu quero fazer com isso é que todos esses pontos ali, para cada equação, se tu for pegar a questão D, com aqueles valores para x, eles vão ter os pontos dentro da mesma equação, dentro da mesma reta desenhada. Por exemplo, aqui, eu vou apagar. Então, para aqueles meus valores ali, eu tenho 5 e 9, um deles, que o x é maior que 4 e menor que 7, então vai ficar 5 e 6. Então, eu tenho, aplicando dentro dessa equação, eu vou ficar com os valores de 5 e 9. 5 e 9. Aplicando então o 6 dentro dessa equação, nós temos ali resolvendo a questão D, uns valores de x para 5 e 6, eu vou ficar com 6 e 11. O 11 é aplicando a equação. 6 e 11. Certo. Questão E. O x ele é maior do que 1. E ele é igual ou menor que 3. Então, vai ficar 2 e 3. Aplicando o 2 e o 3 dentro da minha equação de 2x menos 1, vou ficar com 2 e 3. 2 e 3. 3 e 5. Agora nós vamos para a questão F. A questão F, para a equação de 2x menos 1, eu tenho os valores de x. O x é igual ou menor que 0, igual ou menor que 2. Então, vai ficar 0, 1 e 2. Então, agora aqui eu tenho 3 pontos.
aplicando o 0, 1 e 2 dentro da equação 2x menos 1, nós vamos com essa equação até o final agora, vai ficar 0 e menos 1, 0 e menos 1, 1 e 1, 2 e 3. Aqui vai ficar em cima do outro ponto. Como eu disse, alguns pontos vão repetir. Essa foi a questão F. A questão G. Nós temos então ali os pontos. Menos, o x ele é igual ou maior que menos 2, ele é menor que 2. Então, eu vou ficar com menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, aplicando o menos 2, menos 1, o 0 e 1 dentro da minha equação de 2x menos 1, eu vou ficar com menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. Menos 1 e menos 3. O 0 e o menos 1, que já está aqui. O 1 e o 1, que também está aqui, se repetiu. Então, seguindo todos aqueles valores para x ali, a equação é a mesma. Aí acaba aplicando tudo dentro da mesma reta. Aqui estão os pontos. Aqui. A questão D, E, F e G. Como a equação é a mesma, vai ter vários pontos ali. Por exemplo, para a questão D, eu tenho a mesma equação, 2x menos 1, e eu tenho para esse momento na questão D alguns valores de x. Na questão E eu tenho outros valores, na questão F eu tenho outros valores, e na questão G eu tenho outros valores também. Então, para cada uma delas, eu tenho uma aplicação do x. E a partir dessa aplicação do x, eu tenho a minha contraparte do y. Aí eu crio o meu ponto. Então, agora eu só preciso que isso aqui dê certo. Eu preciso colocar 2x menos 1. E ele passa em cima de todos os pontos. Isso quer dizer que todas as equações que eu fiz, elas estão corretas. Essa, então, seria a equação. Eu acho que o que dificultou um pouquinho mais ali em todas as questões foi que elas não estavam simplificadas. A questão A e B precisava somar os termos iguais. A questão C, ela estava normal, tranquila. A questão D, E, F e G, a pegadinha foi os valores de x. Se tu pegasse o 2x menos 1, tu ia fazer a mesma equação, só que com os pontos distribuídos diferentemente dentro dessa reta. Se tu fosse fazer com a equação 2x menos 1 da E, os valores de x seriam outros. A reta continuaria sendo igual, só que esses 3 pontos estariam em lugares diferentes. A F era a mesma equação, só que os pontinhos estavam em lugares diferentes da equação. Alguns até repetiram. E a questão G, a mesma equação, eu tinha valores diferentes para x. Mas todos eles vocês podem ver aqui que caíram em cima da reta. Então, a proposta era essa. A questão A e B, vocês terem que notar que tinha que simplificar a equação, somar os termos iguais. A questão B também. A questão C, ela tinha ali isoladamente a parte dela. E a questão D, E, F e G é a mesma equação, só que os pontos estão distribuídos de maneira diferente. É difícil? É complicado? A gente fazendo bastante exercício, a gente acaba resolvendo isso e acaba ajudando. Eu vou deixar essa aula salva e depois eu coloco ela lá no Classroom no dia que tem que fazer as correções e vou fazendo mais. A gente agora não pode parar muito. Agora eu tenho como fazer as aulas e aí a gente segue adiante. Então era isso. A correção.